Bem-vindos a mais um Jump Talk, o podcast da Jump, onde a gente recebe aqui líderes de mercado, executivos, para falar sobre dados, tecnologia, transformação digital e como essas coisas impulsionam os negócios. Hoje eu tenho aqui a presença primeiro do Márcio, senão eu esqueço, Márcio Coelho, que já esteve aqui antes. Prazer em ter você aqui, Márcio. Retornar. Perfeito, mas o nosso convidado não é o Márcio, por mais interessante que o Márcio seja. Nosso convidado é Walter Andrade, diretor de dados e AI na Visa. Walter, ele tem mais de... Eu vou deixar você contar a sua história, Walter, mas ele tem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, atuando com inteligência artificial, com soluções de dados, né? E prazer em ter você aqui, Walter. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado por estar presente. Eu acho que essa conversa vai ser muito bacana. A gente vai ter muito a entender um pouco da sua história e passar de conhecimento pessoal. Legal. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui e poder compartilhar um pouco. Acho que a gente que está no meio de tecnologia, quando a gente tem a possibilidade de trocar ideia, né, eu acho que faz, assim, a gente enriquece muito a comunidade, né, porque a gente acaba discutindo pontos que são relevantes, né, dentro do cenário que a gente está vivendo e acaba trocando um pouco, né, como que a gente chegou até aqui, né, e para onde a gente está indo, né, e talvez inspirando aí as pessoas a trilhar um caminho, né, e seguir aí em frente. Sim, os desafios que você trespassou no passado pode ser o desafio que uma pessoa está enfrentando agora. É muito interessante a gente ter essa troca. Show de bola. E Walter, conta um pouquinho pra gente da sua carreira, como que é a sua formação e como que você chegou em dados e inteligência artificial. Legal. Eu trabalho, assim, praticamente desde quando eu saí da faculdade, eu me interessei logo, assim, pelas matérias de mexer com informática, computação e manipulação de dados. Eu fiz matemática e aí, fazendo matemática, tinha umas matérias de informática ali, né? Então, a gente começou a ter contato com programação, naquela época era Delphi, que tinha muito na escola, na turma, e começou também a ter o SQL, né, e a gente acabou manipulando, usando a matemática para poder, né, aplicar o dado e entender basicamente as principais funções. Então começou ali, assim, sabe? E aí eu falei assim, pô, esse negócio é legal, cara. E aí, dali para frente, fui tendo muitas oportunidades, né? Acabei entrando primeiramente numa assessoria de cobrança, né? E aí trabalhei dentro do planejamento, então foi meu primeiro contato com o universo de crédito em si, porque a gente trabalhava muito a parte de planejamento, desenvolvimento de modelos e basicamente a estratégia para que a cobrança acontecesse. Perfeito. Dali para frente fui para uma grande seguradora, trabalhei também dentro do ciclo de crédito, né, desenvolvendo ali basicamente estudos, modelos, automações para poder, né, trabalhar toda a parte de financiamento e depois a parte de cartões. E aí depois, né, fui ali para um birô, né? Quando eu entrei dentro de um birô, cara, o universo expandiu muito, porque dentro de um birô você vê um universo de dados, assim, gigantesco, de ponta a ponta. E para todos os negócios, né? Para todos os negócios de diversas vertentes. E eu fui para uma área de analytics e tive líderes também que inspiravam bastante a gente, né, a desenvolver soluções. Então a gente estava num momento ali onde a gente estava entendendo, né, que o Python estava chegando versus tecnologias que a gente já tinha que eram proprietárias, como SAS, SPSS. Então a gente estava no momento de, opa, como é que eu pego aqui tecnologias mais tradicionais, com tecnologias mais disruptivas, entendo essas novas bibliotecas que estão entrando. Então, respondendo a tua pergunta, para mim eu tive oportunidade de estar em empresas e em momentos que foram me desafiando. E aí eu atrelei, basicamente, né, a esse mundo profissional, o desenvolvimento ali acadêmico. Então depois fiz pós, fiz mestrado e agora, né, tô fazendo doutorado aí, sempre voltado em encontrar aplicações para desenvolver e trabalhar dados como, né, como proposta de valor ali. Então cheguei aqui desta forma. Perfeito. E ao longo dessa trajetória aí, né, quais foram os conhecimentos que você achou que foram essenciais? A sua formação de matemática deve ter te dado uma base fenomenal para você trabalhar com dados, né? É uma base que muitas pessoas não têm, mesmo pessoas que atuam com dados. O que você acha que fez diferença para você estar nesse mundo de dados, desenvolver soluções com dados, né? E estar na vanguarda aí de soluções de inteligência artificial e tudo mais? Legal. Quando eu penso, principalmente no cenário que a gente está hoje, que praticamente todo dia surge uma ferramenta nova
que vem resolver um problema, eu me pergunto um pouco isso. Falo assim, pô, será que um dia a gente vai ter conhecimento para usar todas essas ferramentas? E já cheguei basicamente numa resposta pessoal minha que o grande X da questão não é muito o suporte, sabe? Qual é a ferramenta que você está usando, mas sim o conhecimento que você tem e o que você faz com aquele conhecimento. Então, talvez respondendo a tua pergunta de forma bem direta, talvez o ponto essencial é a curiosidade, sabe? A vontade de aprender, de dar o próximo passo. Eu sempre tive muito isso, assim, sabe? Na minha carreira. Eu sempre tive uma vontade de, tipo, pô, conhecer um pouco mais, né? Fazer as perguntas, entender. Então, e às vezes hoje tá muito mais fácil do que antigamente, né? Quando a gente pegava no passado, a gente não tinha essas plataformas de curso que a gente tem hoje, né? Hoje você consegue entrar e, cara, pô, não conheço sobre MLflow, por exemplo, né? Eu entro ali, cara, eu entro numa dessas plataformas por 40, 50 reais, você consegue fazer um curso. Então, se a pessoa tem a vontade de buscar, né? Hoje eu acho que é o principal ponto que a gente precisa trazer. E o meu foi isso, assim, sabe? Eu gosto muito daquela frase, sabe? Que a disciplina, ela vence o talento, né? Eu sempre achei que tipo, eu tinha alguns talentos, mas em alguns momentos eu, sabe, não sabia se eu era tão bom em algumas coisas. E a gente tem muito essa dúvida, principalmente quando a gente tá no começo da carreira. Mas se você mantém uma disciplina, sabe? Mantém um foco, eu acho que... E vai ali devagarzinho, aquele 1% todo dia, né? Cara, você chega lá, entendeu? Você aprende e o mais importante, você consegue contribuir. Porque hoje a gente está em times muito diversos, né? Eu tenho um conhecimento, Márcio vai ter um outro, você vai ter outro. E normalmente os projetos eles têm uma complexidade que não é só você, às vezes, que vai atuar. Às vezes você vai fazer uma parte, uma pessoa vai fazer uma outra. Então, se você tem essa vontade de aprender, né, trabalha colaborativamente, consegue ter bons relacionamentos, cara, as coisas acontecem, você segue em frente e você chega. Você pergunta, como é que você chegou? Você traçou um plano? Não tracei, eu só sabia que eu queria, entendeu? Eu gostava de dados e sempre gostei de IA e tal, e fui me desenvolvendo nessa frente. Não, bacana. Eu acho interessante um ponto que você colocou logo no começo da sua fala, de que a questão não é a tecnologia, né? A tecnologia é só um meio, né? É entender qual é esse fim que você quer, entender o que você precisa. E a tecnologia, ela vem só com uma ferramenta. É isso. É a chave de fenda só. É isso, isso. E assim, a gente tá numa complexidade, né, muito grande. Né? Se a gente for pensar assim, há 30 anos atrás, vou trazer algumas coisas assim para vocês. 30 anos atrás a gente não falava muito em modelos, né? Tinha algumas empresas, vou dar o exemplo da Visa, por exemplo, que há 30 anos desenvolveu os primeiros modelos de fraudes, mas isso eram empresas que assim, tinham capacidade de processamento, uma organização tecnológica. Isso veio evoluindo muito rápido de lá para cá, né? Então, assim, né, hoje a gente vê os bancos muito bem conectados, utilizando modelos, a gente vê todo o ecossistema hoje já trabalhando a discussão em IA. E isso favorece muito para quem está lá dentro. Né? No passado era muito nichado, não sei se você lembra, né? Quem desenvolvia modelo era mais o estatístico. Exato. E aí, assim, tinha a parte de processamento de dados, era um pouco separada. Hoje a gente já tem esse universo um pouco mais dentro do contexto de data science. Você tem ali o engenheiro, você tem o cara de desenvolvimento de modelo, você tem o cara que vai colocar em produção, você tem o cara que vai trabalhar a parte de qualidade. E tudo isso junto forma o contexto de IA, entendeu? E quanto mais integrado esse time, hoje a gente entende que é melhor, né? Eu lembro que, por exemplo, eu atuei em um grande banco lá em 2005, né? 2006, talvez. E a gente tinha uma questão na implantação dos modelos. Então, assim, chegava pra gente um documento, que era o documento para implantação do modelo. Aí você fala, mas o que é esse documento? Ah, não, isso aí o estatístico escreveu. É isso. Então, você nem sabia quem era o estatístico, você nem conversou com ele, nem entendeu. Só implementa. E aí você tinha que implementar aquilo. Aí dava um problema, aí voltava pro estatístico. Isso era totalmente desintegrado, né? Do desenvolvimento para validação e para implantação demorava 6 meses, 8 meses. 6 meses, exatamente. E hoje em dia, bem mais rápido, muito mais integrado, né? Então, assim, eu acho que tem muita oportunidade, assim. Eu coloquei exatamente nesse ponto para poder dizer que quando a gente fala de IA, não é só ali o desenvolvimento do modelo, né? A gente, para quem está aprendendo, para quem está começando, tem muitas vertentes hoje que você pode, né, trabalhar, se desenvolver. Você precisa ir atrás.
ter a curiosidade, entender às vezes onde você tem mais fit, por exemplo, que nem desenvolvedor, né? Ou você é back-end ou você é front-end, né? Hoje você tem o cara que é full stack, né? Pô, mas tem cara que gosta mais da parte de designer, né? Pô, o cara se desenvolve mais nas tecnologias ali associadas ao front. No data science é a mesma coisa, né? Entendeu? Exato, você vai para arquitetura, vai para engenharia, Vai pra você vai para visualization. Exato. E IA é a mesma coisa, né? É. E é bem, eu acho que, assim, hoje, principalmente no meu time, vou falar um pouquinho do meu cenário, talvez eu acho para compartilhar, né? No meu time hoje eu tenho pessoas de diversas formações, né? Eu lidero hoje o time de dados e IA, como você colocou, Sim. né? A gente atua hoje responsável pelo Brasil, né? Desenvolvendo hoje soluções e ajudando a Visa, basicamente, a ajudar os seus clientes, né? A melhorar os seus portfólios e serem mais, né, eficientes nos seus portfólios. E o time hoje eu tenho uma parte de engenharia e sustentação de dados, tem uma parte de uma galera que só desenvolve dashboards e tem uma parte da galera que desenvolve ali, né, os modelos. E a composição disso é o que traz os projetos. E lá na consultoria a gente tem os caras de negócio que pegam tudo isso aqui que a gente está fazendo e falam assim, ó, cliente, ó, a melhor forma de você usar dessa forma aqui, entendeu? Bacana, então eu tô colocando isso porque o IA, né, às vezes traz uma frente para quem olha, né, às vezes traz, tipo assim, uma conotação de, pô, cara, eu preciso entender como é que eu desenvolvo um robô, tal, não sei o que, a inteligência de máquina. Dá também, tem frentes que trabalham nisso, mas tem várias outras vertentes onde você pode se encaixar como profissional, né? Isso é bem legal, bem bacana. Inclusive, né? A Visa, ela é uma pioneira no uso de machine learning, inteligência artificial, criação dos modelos. Eu estava lendo uma matéria falando que por exemplo, na última Black Friday, eu acho, a Visa desenvolveu usando inteligência artificial, né? Então, podem ser modelos preditivos, podem ser usar IA generativa para geração de dados sintéticos. Então, eu não sei exatamente o que não estava descrito na matéria, mas que eles conseguiram ter 275%, um aumento de 275% na identificação de fraudes. Sim. Né? Como essas tecnologias elas ajudam esse mundo da fraude e que outras frentes que a Visa atua? Porque a gente pensa na Visa como, poxa, a Visa aqui, meu cartão de crédito, então eles estão de olho se eu passo meu cartão de crédito e é uma fraude. Mas tem muito mais coisa, né, envolvida no negócio. Tem. Alguns números que eu posso trazer para vocês aqui que são interessantes. Passa na rede da Visa, por ano, cerca de 270 bilhões de transações. Então é um volume bem grande. Isso mundo. Mundo. Tá. E um ponto interessante em relação à fraude, que 2023, com os modelos que a gente tinha, a gente conseguiu prevenir cerca de 40 bilhões de dólares em fraude. Né? Perfeito. Então é um volume bem expressivo e toda mudança que a gente faz gera um impacto muito grande. Então, assim, primeiro, tudo que a gente faz na Visa tem um processo bem estruturado, né, e bem regulado para que a gente consiga validar e consiga colocar isso no mercado de forma que a gente, né, mantenha o ecossistema todo funcionando da forma como ele está previsto para funcionar. Porque a gente está hoje em quase 200 países, né? Então está praticamente em 95% do mundo, né? Com algum tipo de tecnologia ou processando dentro da rede Visa. Então, esse é um primeiro ponto que é bem importante falar. Então, quando a gente vem para a camada de soluções e processos, né, a gente vai desde trabalhar com fraude, e aí a gente agora tivemos algumas revisões nos modelos nossos de fraude agora, que foram super significativas, que aumentaram muito o poder de discriminação, onde a gente está trazendo novas tecnologias, novas formas de desenvolver. Dá para até entrar um pouquinho numa pincelada aqui, tipo de técnicas, para você ter noção. Mas assim, tirando isso, que é essa primeira camada, a gente trabalha em todo o ciclo de vida, né, apoiando os nossos clientes para entender qual é o ciclo de vida do cliente, como é que eles podem se comunicar melhor com os clientes, né, entender melhor os clientes. Então, a gente tem um processo bem interessante dentro da consultoria, né, por exemplo, lá, que é onde eu atendo com o meu time também, Sim. que a gente ajuda, né, basicamente os clientes a trabalhar, por exemplo, a entender melhor, né, quem são os viajantes. Por exemplo, a gente tem uma solução que chama lá, que é o nosso... como é que é o nome? Que é o nosso Visa, né, Travel, né, Engagement que a gente tem lá. Então, por exemplo, essa solução ajuda os clientes a entender quem são os clientes que estão indo,
né, pro viajar, né, e aí com isso, né, trabalhar uma comunicação um pouco mais assertiva. Então, assim, a gente acaba entrando, né, hoje, por exemplo, eu não tenho dado de consumidor, né, a Visa não pode ter dado de consumidor por regulação. Então, a gente tem basicamente aquilo que transaciona dentro da rede. Sim. Né? Então, a gente trabalha muito em parceria com quem emite, com os emissores, para, né, a gente potencializar. O time nosso, né, de consultoria, o time de Data Science está muito focado nisso. Então, a gente trabalha tanto na parte de cibersegurança, na parte de fraude, tem a parte de consultoria aqui, na parte de otimização de portfólio, né? Então, em várias vertentes de negócio. Né? Então, um ponto que, vou dar um exemplo muito legal que a gente está entrando, que é super bacana, hiperpersonalização. Tema super da moda, né? E a gente hoje tem trabalhado muito com os nossos clientes para ajudar, né, a potencializar. Um outro que é muito legal, que tem mais a ver com IA. A gente desenvolveu agora, né, há pouco tempo atrás, recente, esse eu posso falar que a gente está levando bastante esse para o mercado, que é um modelo transacional, né, que ajuda a prever se o cliente vai entrar ou não, né, em default nos próximos meses. Perfeito. Então pensa, por exemplo, o cenário dos bancos hoje, né? Como é que os bancos trabalham dentro das suas estratégias? Eles têm modelos comportamentais, né, que acabam trabalhando, né, os modelos de behavior, né, que acaba trabalhando ali basicamente o entendimento se aquele cliente vai entrar ou não em inadimplência. A gente está acoplando o modelo transacional junto com o modelo de behavior. Perfeito. Então o modelo de behavior que demora um pouco para capturar, né, movimento de mercado, agora eles têm aqui o transacional que diz, olha, está acontecendo um movimento desse aqui com o cliente que pode trazer, né, dá uma olhada, entendeu? Às vezes ele está precisando de uma oferta de um produto ali, não é para restringir crédito, nada disso, mas será que às vezes ele não está precisando de um produto com uma taxa melhor ou com, né, que traz um benefício para ele ali, para ele poder, tipo, não entrar em inadimplência e você continuar com o relacionamento com ele? Então a gente trabalha muito nessa frente, sabe? Em ajudar e empoderar os nossos clientes com soluções para eles conseguirem, né? É claro que talvez a grande maioria nossa aqui está em garantir a sustentação da rede. Sim. A gente tem mais de 100 modelos ativos só focados na rede em si. Na rede, garantindo que está tudo funcionando Isso. ok. E aí a gente tem vários outros modelos que são focados nas questões mais relacionadas a portfólio. Perfeito. E a gestão, né, de carteira e esses pontos. Então, trabalhamos nos dois pontos. E aí, só um ponto aqui que você falou, o cliente está entrando em default, é o cliente que está entrando nesse comportamento de se tornar inadimplente. Para o pessoal que não conhece. É importante trazer o conceito, né? Então, realmente, né, hoje a gente, assim, tem várias soluções que ajudam dentro desse cenário, né? E essa parte é uma parte que é nova para a gente como Visa. E a gente está aqui no Brasil, né? A gente desenvolveu aqui no Brasil e já exportamos também a tecnologia para alguns outros países. Então está sendo bem legal poder participar disso lá na Visa. É bacana. Você falou, eu queria entender um pouquinho esse desafio dos dados, né? Porque você não pode coletar, você não pode usar o dado da identificação de quem comprou uma determinada coisa em uma determinada loja para você criar esses modelos, né? Você tem a LGPD e você tem outras regulamentações. A gente nem tem nenhum dado que identifique o consumidor lá dentro. Bacana. Isso já é um ponto. Nessa de viagem, por exemplo, a Visa tem outras soluções, né? Como, por exemplo, o Travel Companion. Tem o Travel Companion. Eu ainda nem passei o meu cartão Visa, mas a Visa já sabe que eu tô indo viajar. Sim. Né? Como que vocês fazem para conseguir garantir uma qualidade melhor dos modelos, garantir que você tenha os dados corretos para isso, depois que você teve a LGPD e outras regulamentações, você tem que garantir essa privacidade pro cliente? Cara, quando eu entrei na Visa, eu fiquei muito surpreso, assim. Eu já tinha uma noção que a Visa ela era uma das empresas que trabalha mais esse ponto de regulação, sabe? Fora da Visa. E o branding da Visa mesmo já traz um pouco dessa conotação, né? De, uma empresa super, sabe? Confiável, né? O próprio branding... Segurança é o core da empresa. Segurança é o core da empresa. Mas quando eu entrei lá, eu percebi que realmente o negócio é muito sério lá dentro. Bacana. E eu não tô falando isso porque eu tô falando com vocês, não. Eu tô falando porque eu vivo isso diariamente. Então, só pra vocês terem noção, a gente tem hoje, né? Vamos pensar primeiro na camada de dados, depois a gente entra na parte de soluções. Hoje, todo dado que a gente tem lá, ele é trabalhado numa camada de muita restrição e
com uma finalidade muito estabelecida para você poder desenvolver as soluções que previamente precisa ser analisada, né, por um processo de avaliação, se faz sentido para o mercado ou não. Então, assim, pensando em dado, primeiro e LGPD, que foi os pontos que você colocou, primeiro que eu não tenho dado consumidor, mas isso não quer dizer que eu não tenha que aplicar toda a parte de rastreabilidade, porque eu estou utilizando informação e como eu vou utilizar aquela informação. Sim. Então, os ambientes de dados da Visa já são segregados, então você tem uma camada de dados da Visa que você não consegue chegar de forma alguma, né, no número ali do cartão. Então, por exemplo, parte do meu time não consegue trabalhar com dado, trabalha muito com dado agregado, né, tal, não sei o quê. Então, quando vai montar modelo e as feature stores nossas, a gente já trabalha com ID, com informações que a gente não consegue para poder atender parte do requisito. Aí você fala assim, pô, mas em algum momento você precisa chegar nesse nível de detalhe? Em alguns momentos a gente precisa. Aí eu passo por um processo para poder falar assim, olha, eu vou usar o dado aqui para esse processo e a gente registra tudo isso para poder garantir todas as normas e garantir o que a gente está fazendo. Então, é tudo meio sistematizado, né? A gente pede autorizações, a gente tem todo um processo que já faz isso, mas o time já tem, basicamente, sabe que vai precisar entrar mais no nível de detalhe. Já abre a finalidade, passa por um processo de aprovação, entende qual é o impacto e o benefício, legal. Então, a gente vai entrar nesse nível de detalhe, entendeu? Então, isso do ponto de vista de dados, e eu falo isso porque quando eu entrei lá eu estranhei, porque nas empresas onde eu trabalhei anteriormente, cara, você fazia parte do time de Data Science, você tinha acesso a todos os dados, entendeu? E lá você tem um pouco desse controle. Por quê? Porque visa, né, você garantir a sustentação da rede como um todo. Perfeito. E trabalhar processos de qualidade na hora de entregar soluções. Então, quando a gente vai desenvolver hoje, por exemplo, um modelo, eu tenho um processo de Model Risk Management com as etapas que quando eu desenvolvo qualquer solução, eu preciso passar por todas essas etapas, dependendo do grau, né, de risco do modelo, por exemplo, de impacto, né, ele vai para uma auditoria externa ou não. Tem que ter uma auditoria externa, que é uma empresa lá de fora, né, a gente submete ele, se é low risk, passa para uma auditoria interna mesmo dentro do nosso time. A gente tem um processo de peer group, faz uma validação. Se não, precisa passar por uma camada, ser aprovado e depois vai para deploy, depois vai para monitoramento. É muito interessante isso. Não, e é muito interessante mesmo porque, assim, eu falo isso para os clientes também, né? Para os nossos clientes. Eu já ouvi de cliente falar assim, putz, mas agora com a LGPD eu não posso fazer nada. Não, você pode. Pode. A questão é, você tem que informar o dono do dado, né, que é a pessoa física ou a pessoa jurídica, né, você tem que registrar aquilo, a finalidade tem que ser uma finalidade correta, né, e você tem que ter esses processos de auditoria. Então o dado ele continua podendo ser usado, mas você tem outros passos para você garantir que você está usando o dado da forma correta. Isso. E aí você rastrear tudo isso, né? Desde o momento que você coleta, gera as amostras, e aí caindo no processo de qualidade que você colocou, hoje a gente tem uma feature store, uma delas, né, tem várias, né, em contextos diferentes, mas uma delas tem mais de 5 mil variáveis. Quando a gente vai desenvolver modelo, por exemplo, a gente teve que desenvolver, porque assim, pensa que, eu te falei aquele volume de dados, né? Aí pensa que parte disso é Brasil, né? Então, Brasil é gigantesco o volume de dados que a gente tem aqui. Então, pensa que eu não consigo rodar praticamente nada lá se não for via PySpark. Sim. Entendeu? Então, esse é um primeiro ponto. Não roda. Tipo assim, você vai tentar, não gera nem amostra, cara. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é, quando a gente vai gerar essas amostras, a gente tenta sistematizar mais o processo. Né? Então, por exemplo, eu vou falar, por exemplo, de construir uma solução. Em vez de eu, toda vez que o meu time for desenvolver um modelo e ter que sair construindo as variáveis e montar todo o processo, parte disso já está pré-estabelecido numa feature store. E aí, depois disso, né, a gente desenvolve, vimos que não tem feature, ficou faltando um grupo de variáveis que faz sentido para esse use case. Então, em vez de você construir uma feature store de 5 mil variáveis em todo o modelo, você constrói um pedacinho aqui, né, só que complementa aquela feature. Às vezes, se tiver variáveis que foram significativas aqui e nas novas releases elas entram como novas variáveis. E aí a gente teve que montar um processo de seleção de variáveis baseado em processamento paralelo para a gente conseguir processar basicamente uma seleção prévia de variáveis para poder ir para o processo de IA. Então, assim, em alguns momentos a gente está desenvolvendo soluções que são estruturantes, que é onde eu queria chegar. Em alguns momentos a gente está desenvolvendo essas soluções, que são soluções que a gente vai colocar na mão do time de consultoria, para o time de consultoria poder levar a otimização para os clientes, né? E aí você pode pensar em
soluções de portfólio, como eu coloquei, essas que são mais associadas a fraude, a crédito, né? Então pensa assim, universo de autorizações como um todo, né? A gente olha, a gente trabalha muito com os acquirers também. Então pensa que hoje, no modelo de 4 partes, a gente tem os emissores, os acquirers, os merchants e o consumidor. O consumidor no final. Né? Então a gente trabalha com todas as frentes, excluindo o consumidor. Apoiando basicamente todo o ecossistema. E aí eu queria fazer uma outra pergunta. Toda essa arquitetura e todo esse... Você falou da Future Store, né? Então, dessas variáveis que vocês já têm disponibilizadas. Isso é um projeto em nível global ou é especificamente para o Brasil? E o desenvolvimento dos modelos também, porque como que funciona, né? Porque cada país vai ter sua característica, vai estar em um momento diferente. Brasil, a gente sabe que os fraudadores são muito criativos, né? São muito bons aqui no Brasil. Como que funciona isso dentro da Visa? É uma ótima pergunta isso, né? Porque assim, a gente, por ser uma empresa global, a gente trabalha com layers, né? Então a gente tem um layer que é um layer local, um layer regional e um layer global. Tá. Tem coisa que é desenvolvida aqui em Global Data Science que a gente testa aqui no Brasil. E tem coisa que é desenvolvida a nível regional aqui, que atende toda a América Latina, que a gente desenvolve aqui. Eu, por exemplo, os meus pares, eu tenho par na região de South Cone, né, que é aqui região de Argentina e Chile. Tem um par meu, que é um Walter da região dos Andes, e um par meu, que é o Walter na região de Carcan. Tá. Todos nós respondemos para a LAC, né? Então, a gente basicamente trabalha nesse formato. Então, a gente troca muito entre nós. Pô, isso aqui a gente fez aqui, funcionou, tal. Pô, aí, às vezes, tem uma necessidade parecida aqui com o cliente, a gente troca isso para a gente poder aproveitar, principalmente a parte de conhecimento. Então, respondendo aqui para você, a gente tem a nível global, nível regional, nível local. Tá. Como é que a gente faz para poder identificar o que a gente vai usar? Normalmente, se tem uma solução já desenvolvida, a gente traz a solução, verifica, se a solução tem fit, por exemplo, com o use case que a gente tem. Se tem fit, muito bom, né? Porque a gente acelera o projeto. Se não tem fit, a gente customiza uma solução específica para a gente, né? Normalmente, às vezes, associado a um cliente ou uma necessidade que a gente tem aqui, né? Porque tem vezes que não funciona mesmo, né? Tem particularidades que é só aqui do Brasil, né? Então, assim, a gente tem modelos, por exemplo, né, que são desenvolvidos, por exemplo, aqui na região da América Latina, praticamente para cada país, entendeu? Entendi. Né? Ou pelo menos para uma sub-região, sabe? Porque você tem particularidades específicas para as regiões. Interessante. É interessante. Agora, um ponto que é legal que é a parte de dados. Essa é para a parte de modelos. Agora, para a parte de dados, eu tenho uma Feature Store Brasil. Tá. Só que tem uma Feature Store LAC e tem uma global que a galera tá tentando montar uma para porque pensa que assim, informação transacional passa na rede, você tem o mesmo set raw de dados, Sim. né? Que funciona para o mundo como um todo. Aquilo não vai mudar. Então o pessoal desenvolveu uma global, a gente trouxe, né? Porque assim, são variáveis novas, entendeu? Então quando você vai testar um use case, que você tá testando para ver, por exemplo, às vezes tem uma variável lá que apareceu, faz sentido para o negócio, entendeu? Então dentro do nosso Hadoop, a gente consegue, porque quando os caras processam a nível global, eles processam todos os países na Feature Store, entendeu? Tá. E aí a gente consegue consumir, né? Aí tirando as questões que são de regulação, por exemplo, assim, que tem também, né? Por exemplo, a cartão que processa aqui, né? Então tem toda essa questão de não pode passar para outro país, tal, que é questão de regulação específica, né? Então, quando eles processam e deixam num datamart dentro da nossa região, entendeu? E a gente consome deles. Legal. Antes da próxima pergunta, só mais um terminho, né? Feature Store, né? A gente já falou várias vezes. Mas é como se fosse um pool de variáveis que são já tratadas, né? Você já tem transformações realizadas para você facilitar a criação dos modelos. Isso. Né? Pré-qualifica basicamente já o dado dentro de um domínio de informação que é Sim. interessante para o teu negócio. E aí quando você vai desenvolver, você já parte dali, você não parte do zero. Perfeitamente. E aí eu queria perguntar uma coisa. Você passou por empresas onde a cultura de dados ela já era muito forte e ela era necessária pro negócio, né? E a gente tem empresas e tem os segmentos onde essa cultura não é tão... Ela não está tão enraizada no negócio, né? Então, quando você fala com indústria, quando você fala com
mesmo educação, mesmo saúde, por exemplo, né, isso não está tão enraizado. O que você vê que o setor financeiro, né, pode trazer de conhecimento para essas outras áreas, de benefícios que essa cultura de dados pode trazer? Olha, a cultura baseada em dados, que é a cultura data-driven, né, ela fornece o suporte, basicamente, a você tomar uma decisão, né, com mais substância, né? Existe hoje, principalmente essas indústrias, esses exemplos que você trouxe, né? Tanto educação, parte de varejo, né? Ali que a gente vê bastante, saúde. Existe um conhecimento empírico dentro dos profissionais que, cara, já é, assim, já é uma grande parte, né, do negócio e acaba sustentando muito, o que é muito legal. Sim. Mas quando a gente fala de trazer a cultura data-driven apoiada a esse conhecimento, a gente consegue começar a desenvolver soluções e consegue começar a escalar, basicamente, resultado e melhorar a performance das entregas que você faz. Então, acho que, pensando um pouco do que... A indústria financeira faz isso há muito tempo, né? Porque, como você falou, a gente está no Brasil e, assim, a gente tem um cenário aqui que é propício a você ter modelos, você entender melhor o consumidor, entender melhor a estratégia que você está aplicando dentro do negócio. Mas essas outras empresas, esses outros tipos de negócio, eles tendem a beneficiar muito em você organizar melhor o dado, trabalhar a qualidade do dado, né, entender basicamente, né, como é que os anseios que o consumidor tem, né, trazer basicamente ali soluções, principalmente essas baseadas em generative agora, que ajuda o cliente a tomar uma decisão, ou pelo menos traz para ele uma resposta mais rápida que anteriormente ele teria que ligar numa central. Então, é benéfico, né? Sim. Então, acho que para quem não tem, é bacana entender um pouco, por exemplo, o que empresas talvez do mesmo setor, né, que você, por exemplo, poderiam estar atuando, né, ou já estão atuando, né? Trazer alguns exemplos, né? E eu acho que eu sempre falo assim, cara, se você não trabalha muito com isso ainda, tenta pelo menos entender como é que você organiza o teu dado. Se você organizar o teu dado, pelo menos o que você produz de dado, tanto do teu negócio, no momento que o cliente vira teu cliente, Sim. e depois de todo o relacionamento, você tá com ele dentro de um banco de dados, organizado, entendeu? Daí já dá para você sair com muita coisa, né, para frente. E dependendo da forma como você vai avançar, que pode ser através, por exemplo, de uma empresa parceira, né, ou às vezes de uma contratação, talvez de um profissional para poder atuar junto com você, o dado precisa estar ali. Então, se você tem um time de TI, tenta entender, como é que o meu dado está sendo armazenado, né? Eu tenho um sistema ali legado, a gente tem um banco de dados por trás, tem um processo de governança ali, a gente faz um backup, porque às vezes tem empresas que não tem backup, cara. Tem um sistema origem ali que organiza toda a parte de CRM do cliente, mas, se der um problema, pode ser um problemaço, né? Walter, a tua fala me levou a um ponto que a gente discute muito com alguns clientes que a gente tem do segmento financeiro, a gente tem vários, que é a dificuldade de se explicar a tomada de decisão baseada em A. Porque quando você fala de uma análise convencional de tomada de decisão de dados, a coisa, você pode fazer um raciocínio reverso aí e chegar na origem disso, né? Quando se fala de A, que tem todo um mecanismo e alguma coisa aí possivelmente encoberta, né? Como é que você lida com isso? O que você entende que ser um caminho bom para poder chegar nessa tomada de decisão? Assim, o dado em si, né, e a IA, ela traz uma evolução, né, quando a gente pensa, né, em tomar a decisão em si, né, porque você consegue ver basicamente o teu negócio por uma ótica ou várias óticas que normalmente você não está acostumado a ver quando você toma a decisão. Então, ele acaba fornecendo para você mais insumos para suportar o processo de decisão. Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, que talvez vou até explicar o conceito agora, para você não precisar fazer a explicação. Vou trazer um conceito aqui, por exemplo, de modelagem dimensional, por exemplo, né? Que é um conceito super usual hoje, né? Hoje, a maioria das ferramentas que você coloca hoje de visualização faz isso por trás. Mas vamos pensar ali, você tem várias dimensões de negócio, né? Que você, né, dentro do teu negócio, às vezes você tem ali a região que o teu cliente compra, quais os produtos que você vende, né? Você tem ali, né, qual é o perfil ali, né, do teu cliente ali, quando a gente olha a questão de renda, onde ele, sabe, como é que tipo de interação que ele tem, né? Normalmente,
quando você não está trabalhando em dados, você está trabalhando com uma dessas dimensões, né? Você pega ali uma vertente, pega uma outra. Quando você coloca o dado, isso expande muito. Porque você pode fazer região com renda por uma métrica, né? Por venda, por exemplo, né? Você pode fazer região aqui por produto e olhar a venda. Ou você pode inverter, você pode fazer produto por região e uma métrica. Aí você pode trazer a métrica, pode ser venda, pode ser custo, pode ser faturamento, você pode olhar tudo junto. Então, dependendo de como o seu negócio está evoluindo, né, isso pode ajudar você a tomar algumas decisões de investimento, né, entender, né, onde você precisa expandir negócio, né, qual é o tipo de produto que você precisa trazer em determinadas épocas do ano para você ser mais eficiente, talvez numa gestão de estoque. Então, tem várias aplicações, eu acho super benéfico, entendeu? E a IA pode fornecer isso. A gente não está entrando aqui nem da IA complexa, não estou falando nem de modelagem supervisionada, não supervisionada, em reinforcement learning, que é, né, o treinamento né, por reforço, nada disso. Eu estou falando do básico, né? Do básico que está começando ali, que a partir desse básico vai habilitar para você trabalhar outras coisas. Vamos pegar esse exemplo que eu dei para você e vamos falar assim, olha, então legal, entendi qual é o meu cliente e onde ele compra, qual é a região dele. Bacana. Agora vamos olhar quem é o cliente que ainda não comprou, não está super engajado no meu negócio, que tem a maior propensão de ser. Porque eu tenho uma base aqui que está super engajada. Quem mais tem? Quem é o cara dentro do meu portfólio que já comprou de mim que eu poderia expandir negócio? Que eu poderia trabalhar uma gestão mais eficiente? Porque às vezes eu tenho uma base muito grande, eu não consigo investir, né, em marketing ou em ação de campanha ali para todo mundo. Mas se eu for bem eficiente, se eu entender quem é esse cara, né, e criar um modelo aqui, eu posso trazer esse tipo de eficiência. Então, entende que é uma maturidade, é uma curva de maturidade. Ela sai do zero ali, né, em não ter dado nenhum, em organizar o dado, trabalhar um melhor entendimento do negócio, aplicar IA, entendeu? Então, assim, super benéfico, entendeu? Tem muita aplicação legal e dá pra fazer muita coisa bacana. Você contou a história, eu achei bem legal, porque vai desenterrando as coisas, né? Eu tenho um exemplo de uma indústria onde eu trabalhei em 2003, 2004, que o projeto era especificamente para a gente fazer essa integração dos domínios de dados. O CEO, o presidente da indústria, ele veio com essa ideia, né? Ele tinha estudado um pouco e ninguém comprou a ideia. Ele falou, eu vou fazer o projeto sozinho. Então não tinha nem TI envolvida, foi uma confusão. Mas o interessante foi assim, a gente começou a pegar dados de todos os domínios da empresa. Então tinha dados de vendas, tinha dados de engenharia, tinha dados do financeiro, compras, né? E a gente foi juntando aqueles dados e criando primeiro a gente criou uma base de dados estruturada, né, com todos esses domínios, e depois a gente foi criando alguns painéis em cima desses dados. E aí, eu lembro até hoje o pessoal, mas não vou usar isso, não vou usar isso, é o pessoal de compra só assim, cara, eu vou usar esse negócio. E pegou para usar. E começou, e aí a gente desenvolveu algumas coisas específicas para compras, porque a diretora de compras falou assim, cara, vamos tentar olhar o que a gente pode tentar negociar melhor com o fornecedor, só que eu quero olhar para engenharia. E aí você chegava numas coisas assim, eu quero... poxa, a gente tá gastando tempo pra caramba para negociar essa placa de aço aqui, né? Mas alguém já olhou esse parafuso aqui que custa 2 centavos? Olha o volume, aí você pega os dados da engenharia, os dados de produção, os dados de vendas, fala, olha o quanto a gente gasta nesse parafuso. Se esse parafuso mudasse para o modelo tal, eu economizaria não sei quantos milhões no ano. Vamos falar com a engenharia? E aí você começa a conectar as coisas, né? Vou falar com a engenharia dá para mudar esse parafuso? Dá para mudar esse parafuso. Legal, economizamos 3 milhões. Né? Então, isso é muito legal. Isso é muito legal. E saber e entender essas aplicações, entender esses benefícios, eu acho que é o mais valioso, né? Trazer isso para dentro do mundo da empresa. Tem um use case que é bem falado, assim, né? Principalmente quem trabalha com estatística, né? Bem, assim, o pessoal sempre dá esse exemplo, mas eu acho que vale citar aqui, que é um exemplo de Market Basket Analysis, né? Sim. Que quando você vai no supermercado, às vezes você não entende porque que a fralda, né, tá lá
num determinado canto estratégico e do lado da fralda tem a cerveja, né? Exato. Então, assim, o pessoal entendeu em algum momento, né, que provavelmente aquele cara tá com um filho em casa, né, já vai pegar a cerveja ali, então você já vai induzir a compra porque ele não vai conseguir sair para beber ou alguma coisa assim, e ele já vai fazer uma conversão ali na frente. Sim. Quando você bota, porque antigamente ficava no outro lado do mercado, né, só se botar perto. Então, dá para fazer isso com vários outros produtos, né? Às vezes você vai nos mercados, que eu vejo muito isso, principalmente na seção de carros dali, né? Onde tem as coisas para limpeza de carro, essas coisas, você sempre vê um negocinho de uma Ana Maria ali, né? Um biscoitinho, né? Pô, o cara foi lá comprar, cara, às vezes vai comprar um negócio específico para carro e já pega um negocinho para comer, entendeu? Porque é um público que às vezes tá muito rápido, tá homem, né? Tá correndo. Vai estar correndo, entendeu? Então, assim, e já identificaram que normalmente, quando esses produtos eles fazem, eles têm uma conversão maior, quando a venda é feita junto. Então, esse é um caso super clássico, né? Que conecta também com o ponto que você colocou, né? Que é assim, são use cases que às vezes a gente não espera. Sim. E, né, trazem bastante resultado. A setorização do mercado, né? Eu vou Isso. colocar... Poxa, por que eu vou colocar refrigerante do lado do corredor de comidas naturais? Uhum. O cara que tá tomando refrigerante não vai comer Exato. coisa natural, o cara que tá... Né? Então... Como Exato. que você sequencia isso? Os dados podem te trazer esse tipo de E visão, né? E dá pra você, assim, tá muito mais focado em dados aqui, né? E entra um pouquinho agora na parte de modelagem, mas dá pra você ir pra um negócio bem mais rebuscado. Dá pra, vamos pensar em utilizar machine learning, por exemplo, né? Antigamente a gente falava muito de regressão logística, árvore de decisão, né? Regressão linear, que eram os modelos mais tradicionais e aceitos pelo mercado, principalmente nos processos de validação, né? Normalmente principalmente os bancos, né, e essas empresas que estavam mais acostumadas já tinham um processo estabelecido para validar esse modelo, mas quando a gente veio com modelos de machine learning, a gente trouxe uma complexidade diferente, porque você não está olhando mais uma variável, né, sozinha e qual é o efeito dela, né, para responder um negócio. Você está olhando um set inteiro de variáveis, com algoritmos que às vezes você tem um black box ali, né, que você às vezes não consegue meio que interpretar o nu que está acontecendo, é um conjunto. Você vai olhar mais a importância das variáveis. Então, e aí o use case fica mais complexo. Né? Você pode falar, por exemplo, de um modelo, por exemplo, né? Usando, por exemplo, uma técnica de... Depois dá para pesquisar, quem quiser, no Google, né? De Assemble, que é basicamente assim, você pega uma combinação de vários tipos de modelos. Então, vou pegar uma regressão logística, vou pegar uma árvore de decisão, vou pegar um gradient boosting, vou pegar um light gradient boosting, que são técnicas para você poder ajustar modelos de IA, combina tudo isso e monta um outro modelo, para você poder aumentar a performance do seu resultado. E dá para pensar em técnicas de otimização também, que é um outro tipo de modelo, né, que é onde você observa regras específicas. Então eu tenho lá R$10.000 para poder fazer uma campanha, e eu tenho uma base de dados. Qual é o melhor cenário que eu tenho, dado o meu passado, para eu fazer uma campanha, dado que eu quero fazer ter uma melhor rentabilidade. Exato. Esses R$10.000, como que eu coloco eles de maneira mais efetiva? Então, você vai olhar qual é a rentabilidade dos clientes, qual é o potencial de compra que ele tem, né? Qual é o custo efetivo que eu tenho para poder acionar cada um desses clientes, entendeu? Bota tudo isso dentro de um modelo, e aí agora eu vou torcer o cérebro, né? Que é assim, que nada mais é, né? Que esse processo de otimização nada mais é que uma função mais complexa do que aquela função solver que a gente tem dentro do Excel. Começou lá no passado e hoje está super robusta aqui com técnicas mais, né? Então, assim, as coisas vão evoluindo, entendeu? Isso que é o negócio legal, né? Se você tá ali meio dentro do cenário, você vai vendo vários cases. E é por isso que eu tô há tanto tempo, eu acho, que dentro desse mercado, sabe? Porque os cases em si que eu vejo, o que eu trabalho com o meu time, eles são muito diferentes. Eles estão, às vezes, dentro de um contexto de dados, um contexto de IA, mas com problemáticas e necessidades diferentes, o que é muito legal. Né? Bem bacana. E, voltando, eu queria explorar um pouquinho do que o Márcio falou, um pouquinho do que você falou, essa questão da... A gente tem hoje, como você disse, modelos que são mais caixa preta, né? Então eu vou usar um Randall Forest, eu sei os pesos que as variáveis tiveram no modelo, mas a gente tem um desafio de explicabilidade desse modelo, né? Então eu tive clientes, por exemplo, já que o cliente veio para mim, a gente fez o modelo estava performando bem, mas a pergunta é, mas por que você não usou tal variável? Por
Porque hoje aqui, eu olho para essa variável, e essa variável é muito, muito importante para mim. Então, assim, empiricamente, para ele, olhar aquela variável era muito importante. Mas quando a gente fez os modelos, a importância daquela variável não era tão grande, né? E algumas das que eram muito importantes para ele até não entraram no modelo. Como que você faz para entender isso, né? Explicar isso da melhor forma, né? E não ter esse conflito entre o que é empírico e o que o modelo está trazendo? Sim, esse é um ponto bem interessante, principalmente quem trabalha muito com a modelagem tradicional, a galera Sim. gosta de ver o efeito da variável, né, cara? Sim. E quando a gente fala de modelos, esses novos modelos agora, não tem muito isso, né? Tem que fazer por exemplo, a gente usa muito o Shape Analysis, né, para poder olhar basicamente o explainability das variáveis, mas o que a gente tem feito bastante, que tem funcionado e é muito legal na discussão, a gente sempre roda uma regressão logística como baseline para ele. Bacana. Incluindo as variáveis, sabe? Trazendo ali essas variáveis como referência, às vezes até um pouco do que ele fala. Então, quando a gente vai fazer a parte inicial lá do escopo do projeto, né, de definir ali critério de sucesso, a gente já tenta entender um pouco o que eles já usam, o que os modelos anteriores, né, que já tem dentro de casa já tem como variável, para a gente não deixar de compor ou de pelo menos ter basicamente uma visão ali que demonstra isso, e aí depois a gente fala assim, olha que legal, tá vendo? Fica assim, e esse é o nosso base, é sempre o baseline. É o baseline que ajusta às vezes o que ele tem dentro de casa, e aí depois vem o disruptivo. Tá, então tem funcionado bem. Às vezes não é a melhor estratégia, né, quando a gente está desenvolvendo, porque às vezes você quer fazer um negócio rápido, né? Mas principalmente quando você vai passar por áreas de validações, né, e áreas que são mais que fazem a validação desses modelos, né, é bacana para você poder demonstrar o ganho em resultado. Então a gente trabalha muito isso também, né? Olha, o que tem aqui, né, vai trazer um uplift de tanto, né, dentro do teu negócio. E um ponto que é bem interessante aqui também são as estratégias de validação, né, do cross-validation. Né? Então, aquele cross-validation 70-30 base que a gente faz na hora do desenvolvimento, do teste, do modelo. Mas a gente olha muito out of time, né? A gente tenta fazer um through the door junto com o cliente, que é pegar tipo, a última safra possível da gente aplicar o modelo, né? Dado que a gente tem uma performance para a gente poder garantir o processo de cross-validation. E a gente tenta também desafiar as estratégias que estão, né? Criar um plano de inclusão desses modelos dentro da estratégia do cliente. Tá, perfeito. Nunca muito abrupto, né? Mesmo tendo muito potencial. Então, dentro dos processos que a gente faz de consultoria, a gente tenta meio que, tem uma estratégia rodando aqui, legal, como é que a gente cria uma desafiante, e aí de acordo com o que a gente for avaliando isso em produção, né, que faz sentido a gente ir mudando, então começa com um percentual do portfólio e vai aumentando todo mês e sentindo como é que isso vai ficar, porque dependendo do modelo que você desenvolve, dá esse exemplo do transacional, ele é um over 30 Mob 3, né? Então, o potencial do cliente estar em atraso nos próximos 3 meses, né, com atraso superior a 30 dias. Então, para quem over 30 Mob 3 é atraso superior a 30, né, no month of business, né, em 3 meses. Então, e aí eu preciso ter safra para maturar isso. Então, se eu implanto o cara hoje, eu só vou ter safra para maturar e entender se o modelo está indo bem daqui 3 meses, entendeu? Então, a gente precisa fazer uma estratégia de implantação. Uma estratégia que não seja agressiva. Exato, de chegar e falar, não, se eu boto 100% agora, eu só vou entender se eu tenho que voltar daqui 4 meses, entendeu, cara? E aí eu posso, mesmo a gente tendo resultado estatístico ali, a gente pode gerar um problemaço, entendeu? Sim. Então a gente trabalha muito estratégia de implantação. Então esse é o grande X também da IA. Não é só o modelo. Como ele vai impactar, como ele vai entrar dentro do processo de negócio é importante, entendeu? Sim, entendi. Não, perfeito. Aí eu queria mudar um pouquinho de assunto. A gente já falou bastante de finanças, Bastante, já falou bastante de modelos. E aí a gente entra aqui na sua formação acadêmica que tem um doutorado em tocoginecologia. Da onde veio isso? Então, eu... Assim, contando uma história talvez bem particular, mas eu tenho 2 filhos, né? Tenho uma filha de 6 anos e um filho que está fazendo amanhã 1 ano, Rafinha. E da minha filha, o médico dela, que é um super amigo meu hoje, Dr. Marcelo, eu tava uma vez na ultrassom com ele e aí eu virei pra ele e falei assim, cara, essas imagens, vocês fazem alguma coisa com essas imagens? Porque o pessoal do meu time ia adorar
né, trabalhar com essas imagens para poder montar, tipo, testar alguns algoritmos de imagem, né? E aí, depois disso, daquela pergunta pra frente, todas as ultrassons da minha filha, tipo assim, cara, ela me falava 10 minutos com a minha esposa e depois era a gente conversando. E aí, como é que foi? Surgiu uma amizade ali entre nós dois, né? Eu ajudei ele no doutorado dele. Ele trabalhou com a identificação de desenvolvimento de modelos, né, para prematuridade infantil, para mulheres que utilizavam um dispositivo que chama Pessário, que é um dispositivo que você coloca no colo do útero, né, e aí ajuda basicamente no processo ali de gestação. E aí, depois que ele defendeu o doutorado dele, eles me convidaram para poder participar do programa lá na Unicamp, né, e ajudar a desenvolver um algoritmo mais robusto para ser aplicado mais no Brasil como um todo. Então eu já tô lá, né? Tá bem legal e eu tô desenvolvendo, né, lá junto com eles. Já desenvolvi, na verdade, uma primeira versão do modelo para poder prever parto prematuro usando uma base mais robusta. E agora a gente está olhando basicamente os efeitos da temperatura corporal, né, na gestação. Que legal. Então, por exemplo, quando você tem um grupo de grávidas, quase 500 grávidas que foram acompanhadas no ciclo gestacional como um todo, e a gente conseguiu ter ali, né, a mensuração de toda a temperatura. E a gente está observando, né, que a temperatura, ela, em alguns momentos da gestação, quando ela acontece e gera um desvio que, no processo de rastreio da prematuridade, né, pode ser um ponto importante para você poder evitar isso lá na frente. Olha isso. Aumentos ou quedas de temperatura? Aumentos e quedas. Tem benéficos dos dois lados, né? Benéfico e a parte ruim também. Então, surgiu assim no acaso, sabe? Que nem a gente tá trocando ideia aqui, sabe? Tipo assim, pô, você vira pra mim e fala assim, cara, pô, eu gosto muito os bonequinhos que nem a gente tá vendo aqui na sala aqui, né? Aí eu falo, pô, tem uma impressora 3D, cara, vamos fazer uns bonecos junto? Foi mais ou menos assim, entendeu? Entendi. Nossa, bem legal. E aí a gente começou a conversar, virou super amigo, entendeu? Aí a gente basicamente fez bastante trabalho junto, sabe? É um ecossistema muito legal. E eu sempre gostei muito dessa parte de tentar usar aquilo que eu aprendi em outros contextos. Eu acredito muito que você fazer outras coisas trazem habilidades para você que complementam onde você está. Então, por exemplo, eu tive que fazer aula de reprodução humana, tive que fazer uma aula de estatística, por exemplo, para a medicina, que eu nunca tinha visto. Então, muitas das coisas que a gente aplica, por exemplo, na parte de finanças, os caras olham de uma outra forma. Então, foi bem legal, assim, sabe? Para poder complementar. E aí, um outro exemplo também, né? Eu gosto muito de café, né? E aí, comecei a trabalhar também, né, na gestão ali de uma propriedadezinha de café, entendeu? Então, aprendi muita parte de gestão orçamentária. É café-cultor também, viu? De trabalhar basicamente outras habilidades que ajudam a complementar a habilidade que eu tô hoje, né? Tipo, cozinhar, sabe? Fazer as coisas assim, pô, andar de bike, entendeu? São coisas que às vezes você acha que não, mas tipo assim, você desenvolve ali uma coisa ou outra que, cara, lá na frente te ajudam, sabe? Então, eu sempre pensei dessa forma. Não sei, acho que eu escutei em algum momento da minha vida alguma palestra que eu fui dessas, sabe? E pra mim funciona muito bem. Eu recomendo pra quem consegue, entendeu? Bacana. Márcio, alguma pergunta? Sem dúvida. Eu queria voltar um pouquinho no tema de finanças. Então vamos voltar. Volta. Que eu queria... Posso fechar esse tema, então? Pode. A gente volta para finanças? Por favor. O Márcio adora finanças, viu? Mas, e como que tá sendo... E assim, você já contou um pouquinho da história. Como que você se vê no futuro, nesse mercado de saúde, usando dados, usando essas suas habilidades para isso? É algo que você curtiu, gostou pra caramba? Porque assim, eu já trabalhei com isso e pra mim foi apaixonante, né? O período que eu trabalhei com isso eu amava. Sim, né? sim. Eu assim, como profissional, pra mim hoje tá sendo basicamente expansão de rede de relacionamento, né? Uhum. Eu tô fazendo mais hoje focado em aprender coisas diferentes que complementam onde eu estou. É porque eu estou na jornada financeira, eu estou indo para esse caminho, né, como profissional. Então, eu tô vendo hoje, por exemplo, como oportunidade de, expandir meu relacionamento, né? Às vezes eu vou, por exemplo, num projeto, vai na indústria ou alguma coisa assim, no laboratório, eu sempre encontro um colega lá e facilita muito a comunicação, entendeu?
Então, nunca pensei, por exemplo, assim, vou montar uma consultoria especializada na saúde, ou vou ir para uma linha assim. Não foi. Tá indo mais assim, não tem um plano nessa linha, sabe? As oportunidades foram acontecendo, eu achei que encaixava com o que eu gostaria de aprender, principalmente na parte técnica. Sim. E aí tô indo nessa linha aqui, né? Trabalhar, por exemplo, com moléculas e DNA, entendeu? E, tipo, informações que comprimento do colo do útero, entendeu? Afunilamento do colo do útero. São variáveis, cara, que é, tipo, muito legal trabalhar. Sim. Na hora que você monta várias, você fala assim, cara, velho, o que isso aqui quer dizer? Aí você vai conversar com o médico, não, isso aqui quer dizer isso. Mas como você tá vendo isso, entendeu? Não, isso aqui é por causa que tem na literatura, tal. Então a discussão é muito rica, sabe? Sim. Então, e são pessoas que têm um conhecimento muito grande, assim, sabe? Você então, se desafia numa área que não é tua área de conhecimento, né? Exato, entendeu? Em Mas o core né? Então, entendeu? exatamente. Em finanças você já tem uma longa carreira, já referência nisso, e você fala, poxa, cheguei num nível bacana, mas o que eu faço? Como é que eu agrego Como é que eu aplico mais do meu conhecimento em outras áreas? E como é que eu trago alguns conhecimentos, né, essa forma dessa matéria que eu fiz, ou em algumas discussões, que eu uso lá, né? Quando eu vou fazer. Então, por exemplo, quando você vai falar de pesquisa clínica, por exemplo, existe um método para fazer. Sim. Né? Existe uma documentação que precisa ser feita. Como que você aproveita esse método? Exato. Como é que você aproveita, por exemplo, na discussão, né? Vai fazer um modelo aqui, um teste que você viu aqui, você fala, lá a galera testa assim. Então, por exemplo, o pessoal gosta de usar muito significância de variável, né? Eles olham muito, tipo, codependência entre as variáveis para poder entender, por exemplo, um efeito clínico, né? Aqui, por exemplo, a gente já olha mais num balde cheio, entendeu? Dentro do algoritmo. A gente não roda um Fisher, por exemplo, para poder, tipo, olhar, por exemplo, a significância, né? Então, assim, é legal demais, entendeu, cara? Pra mim é super bacana. É o que você falou, Márcio. Entendeu? Pra complementar. Legal. Márcio? Deixa eu voltar um pouquinho, então. Volte para as finanças. Posso voltar? Tema de finanças, porque me ocorreu enquanto a gente conversava aqui. A gente já participou de alguns eventos juntos, né? E eu lembro de um tema que foi colocado lá sobre GenAI. Uhum. O papel da GenAI no segmento financeiro. Porque quando você fala de marketing ou de qualquer jornalismo, alguma coisa que produza conteúdo, né, faz muito sentido, é o core do negócio de quem está nessa área. E a discussão era muito nisso, né? Como que a gente usa a GenAI no segmento financeiro fora do uso tradicional de GenAI, né? Uhum. Principalmente falando nas questões de alucinação e de vieses que podem acontecer no uso dessa tecnologia. Como é que vocês se deparam com isso? Como é que é a realidade de vocês na Visa e na tua carreira aí como... Eu vou contar a gente tem estudado bastante isso dentro da Visa. Talvez a Visa seja uma das empresas que tem mais investido isso está vindo, tipo, do CEO nosso para baixo. Perfeito. Tá. Isso é meta nossa, basicamente, de aplicação. Pra vocês terem noção, meu time todo hoje usa Copilot hoje. E a gente hoje tem um chat GPT interno Visa, construído basicamente com as parcerias que a gente tem com a OpenAI e Microsoft, né? Perfeito. E por que eu tô chegando isso para você? Porque assim, a gente entende hoje lá dentro, né? A gente tem quase 494, se eu não me engano, embaixadores de Generative AI no mundo. Aqui no meu time, então a gente fez um processo de treinamento muito bacana. 70% das pessoas na Visa acreditam hoje que Generative AI e essas soluções que já estão junto com a gente hoje, elas aumentam a produtividade e não gostariam de estar sem ela no futuro. Por exemplo, a gente tem hoje um Visa Assist, que a gente já trouxe esse chat GPT que a gente construiu para os nossos clientes. Pegou todas as documentações, indexou tudo que a gente tem hoje. E se você entrar hoje lá dentro do portal da Visa como cliente e perguntar lá, dentro do manual tal da Visa, né, eu estou com dúvida nesse ponto, você consegue me ajudar a explicar esse ponto? Você já consegue fazer. E o que a gente está vendo hoje muito de interessante, porque eu estou colocando isso, é que assim, a evolução hoje da Generative AI, a gente está hoje numa Generative AI adaptativa. O que isso quer dizer? A gente veio lá de modelos tradicionais, machine learning, e entramos na Generative AI há uns 3 anos atrás, né? A principal diferença que a gente teve
dos modelos para agora é que agora a gente tem todo mundo usando, todos Sim. os consumidores usam. Antigamente a gente falava de modelo só nas empresas. Era difícil você falar pro cara assim, pô, cara, eu vou desenvolver um modelo aqui, o cara não tava dentro do contexto, não precisa nem conversar. Sim. Mas hoje o cara, você entra lá e sabe usar o Midjourney, fazer uma fotinha no chat GPT, tá dentro do contexto de todo mundo, né? Só que a gente tá no modelo adaptativo. O que é o modelo adaptativo? A gente tá entendendo como é que a gente vai construir use cases e como é que a gente vai conectar isso no negócio para poder otimizar o negócio. Se não me engano, a gente viu uma pesquisa da McKinsey que fala que o mercado potencial que a gente tem em automação, né, em Generative AI é 1,1 trilhão de dólares só em performance, automação e geração de novos serviços e produtos. Sim. No setor bancário, se não me engano, são 400 bilhões de dólares. Depois eu posso até compartilhar com vocês certinho esses números, tá? São números também que normalmente a gente leva. Acho que até naquela apresentação eu levei esses números. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é que o adaptativo estamos nesse momento. Então, como negócio e como pessoa, como profissional, a gente precisa entender o que é esse negócio, quais são as ferramentas que existem e qual é o potencial que a gente tem e dentro do universo onde a gente está, como é que a gente utiliza esse negócio. Perfeito. Lá na frente, a gente vai vir para um conceito, também vocês podem pesquisar, já tem vários artigos sobre o tema, que é a IA generativa executiva. O que é a IA generativa executiva? É a IA tomando algumas decisões por você com base no seu histórico. Então, por exemplo, comprar roupa. Pô, eu vou uma vez por ano lá, compro várias camisas, né? Como todo homem. Exato. E, cara, eu uso essas camisas durante o ano. De vez em quando preciso lá, compro mais uma, tal, não sei o quê. Este perfil estabelecido já é um perfil estabelecido que você pode deixar. Já tem mais ou menos as cores que eu gosto, entendeu? E aí ela pode tomar uma decisão comigo de comprar ou não. O personal shopper, ela pode fazer pra mim. Sim. E eu não tô falando daquela história da geladeira, que todo mundo conta, né? A geladeira é legal também, mas a geladeira você programa ela, né? Programa lá, tal. Eu tô falando que assim, a geladeira vai entender que você sempre coloca maçã dentro da geladeira, ou você sempre tem alguns elementos lá naquela geladeira, e ela vai tomar a decisão pra você de comprar, porque ela sabe que você usa aquilo periodicamente, entendeu? Então é o executivo na decisão. Então é para aí que a gente está indo. E é a importância que a gente tem discutido lá dentro. Como é que a gente dá o próximo passo na construção de soluções inteligentes para os nossos clientes. Vou te dar um exemplo. A gente está trabalhando muito dentro da Visa com aplicações de vídeo. De construção de comunicação através de vídeo. Vários use cases. Então, em vez de você mandar um e-mail para o cliente e mandar um texto, você manda uma pessoa que ela fala para a pessoa com base em dados, né, reais, né? Os clientes usam os dados reais. E ela fala, ó, Walter, você tá com a sua fatura tal, não sei o que, entra em contato com a gente porque aqui tem um ponto para você. Então você personifica, né, a comunicação e trabalha, né, de uma forma mais inteligente. Se eu não me engano, para algumas campanhas que a gente mediu há pouco tempo, tem mais de assim, 230%, se eu não me engano, de eficiência em relação às campanhas tradicionais. É, porque esse é o Se eu não me engano, pior problema, 70% né, mais de engajamento nos cliques, entendeu? Então, assim, por quê? Porque você trouxe a mídia correta, da forma correta, para você poder fazer uma comunicação com o cliente, entendeu? Você só mudou, né? E resolve um dos piores problemas do atendimento automatizado, né? Que você tem, que é a experiência do cliente lá no final. E o lance muito legal, principalmente dessa tecnologia, é que você traz sotaque regionalizado, cara. Olha. Sotaque regionalizado, você consegue trabalhar um avatar de IA, ou você consegue ter um ator por trás, né? Que é um ator que você pode personificar de acordo com a campanha que você vai fazer. Sim. Então, assim, são coisas bem legais. Bacana. E só voltando, por exemplo, naquela solução que eu falei, que é a jornada do viajante, né? Que é aquela solução que estava associada à viagem. Imagina você trabalhar uma comunicação associada à viagem, né? E o cara pegar, por exemplo, assim, você foi lá, postou, né, em algum lugar, né? O cara falou, pô, você tá voltando agora de tal lugar. Então já tem aqui para você, ó, pô, com base nas viagens que você fez, algumas sugestões que estão próximas do seu perfil. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, Sim. né? Mas você ter a possibilidade de escolher um serviço que te agregue valor, te traga um roteiro personalizado, facilite a tua vida na hora de escolher uma próxima viagem. Tem gente que gosta de fazer, né? Mas tem gente que não tem muito tempo, o cara pode escolher. Vai lá e liga, fazer, eu quero receber, não quero receber. Vai estar disponível, entendeu? Sim, perfeito. E você acha que
no momento mais recente, né? No futuro mais próximo, assim, na minha opinião, pelo menos eu vejo que a IA, o ganho que ela vai trazer vai ser nesse primeiro modelo que você falou. Então, a IA como um assistente ali para o pessoal, para você ganhar performance no trabalhador. Como que você vê o futuro do trabalho nesse aspecto? Porque, assim, a gente ainda tem um medo, né? Muitas pessoas têm um medo de que a IA vai roubar emprego, né? A IA vai acabar com o emprego. Saiu uma pesquisa recente, eu não sei se foi da McKinsey ou da Accenture, de que a IA, a gente prevê que a IA destrua 95 milhões de empregos nos próximos 5 anos, mas crie outros 190 milhões de empregos. Né? Então, é a mesma coisa que a gente sempre fala, né? Pelo menos aqui a gente sempre fala, né? A IA vai mudar a forma do trabalho, mas não vai mudar a necessidade de ter ali um trabalhador. Como que você enxerga isso? Como que a Visa está tratando isso? Se já é uma discussão que já teve quando foi implantar o Copilot lá, você disse que a maioria do pessoal já utiliza. Essa é uma discussão super boa. Sempre que eu faço as palestras, né, e eu participo de discussões e dentro desse tema, as pessoas sempre perguntam. E a resposta que eu tenho dado é um pouco do que você colocou. A IA vai transformar, né, o nosso ecossistema e a forma como a gente trabalha hoje. Eu sei que é difícil pensar isso em todos os níveis, né? Sim. Porque a gente precisa pensar que a gente tem alguns tipos de trabalho que talvez ele seja um pouco mais... Ele vai evoluir até um determinado ponto, mas a IA não vai substituir 100%. Talvez você vai trazer uma máquina ali ou alguma coisa que vai acabar transformando, mas assim, pensando hoje na aplicabilidade, né, que a gente tem de IA e o quanto ela pode fornecer para a gente o próximo passo como evolução, eu acredito que a gente vai ser mais eficiente, entendeu? E essa eficiência talvez não seja só para poder gerar mais tipo demanda ou gerar talvez mais, sabe, consumo, né? Talvez seja uma eficiência para a gente ter mais tempo. Sim. Como ser humano, como profissional, para fazer outras coisas, entendeu? Então, em vez de você gerar um dashboard, por exemplo, um relatório, né? E você ter que fazer todo o processo para gerar aquilo, você pergunta para a IA, ou pede para a IA gerar para você, e você vai trabalhar mais na análise. Ou você pede para ela até fazer uma análise para você, e você vai trabalhar em como aplicar aquela análise, entendeu? Por quê? Porque isso daqui é BAU, cara. O valor que você tem na geração, cara, não é o valor. O valor é na ponta. É o quanto você vai usar aquela informação para poder tomar uma decisão. Então, quando o pessoal fala para mim que em perder, eu não vejo perder, entendeu? Eu vejo esse profissional muito mais preparado, né, para poder, tipo, cara, dar o próximo passo. O ruim é quando você tem a pessoa usando as ferramentas, né, no autopilot, né? Então, esse é um ponto bem importante, que é a diferença do autopilot versus o copilot. O autopilot é quando você pega aquilo que você viu e eu passo para você. Então, eu venho aqui fazer a pergunta para mim, eu coloquei a sua pergunta aqui e falei assim, responde exatamente a tua pergunta, entendeu? Tô fazendo o quê? Eu tô copiando basicamente um conhecimento observado, entendeu? Sim. E alguém que respondeu, ou um conjunto de pessoas que observou no passado. Mas quando eu consigo pegar isso daqui, dar o próximo passo, é aí que a gente ganha. Perfeito. Eu também vi já estudos, se eu não me engano, da Harvard do ano passado, ou do ano retrasado, que fala que se a gente não tomar cuidado, se a gente não der o próximo passo na utilização da inteligência artificial, a gente vai navegar dentro de um conhecimento já observado. Sim. E não vai conseguir dar o próximo passo como ser humano. Então eu penso muito dessa forma, sabe assim? Faz sentido. E eu acho que a gente está num processo de transformação, né? A gente vai ter que se adaptar, entender como é que a gente trabalha isso dentro dos processos Mas esse produtivos. profissional que você citou, que faz hoje o relatório, e só faz o relatório, ele precisa adquirir um conhecimento de IA, porque é o que ele fez a vida inteira, talvez ele saiba ir até ali, né? Exato. Ele precisa desenvolver tanto a habilidade de IA como também a habilidade de analisar aquela informação, né? É isso que é o ponto, né? Os profissionais vão precisar continuar no processo de transformação também para conseguir trabalhar com essa nova tecnologia. O exemplo do disquete é ótimo para mim, né? Pô, quando a gente tinha o disquete, era 40 disquetes para poder instalar o Windows, né, cara? Exato. E a gente achava o máximo, né? Pô, cara, instala rapidinho, né? É. Hoje, se você virar hoje e falar assim, cara, eu vou instalar um Windows no disquete, velho, você começa a dar tremedeira, entendeu? Exato. Mas a gente passou por isso.
pode ser que daqui a 10 anos a gente vai olhar para a produção de relatório e falar assim, cara, a gente rodava aquele negócio na mão, né, velho? Hoje, tipo assim, não precisa mais, entendeu? Então, assusta um pouco, né, porque é novo, né, e o novo, ele traz pra gente essa necessidade de aprender, entender e tal, mas eu acredito que os profissionais que entenderem que já é parte, já faz parte do nosso dia a dia. Sim. Então, o próximo passo é como é que eu vivo isso e como é que eu potencializo o meu trabalho. Eu, por exemplo, hoje, uso muito hoje. Eu tô muito cuidado para não ficar entrando muito nas codificações, né? Apesar de a gente ter um time bem técnico lá, né? Mas normalmente o pessoal que trabalha comigo fala assim, cara, às vezes você começa, né? Você vai para uma reunião, tal, não sei o quê. Mas eu quando eu vou participar de um processo de construção, de criação junto com o time, cara, eu uso lá na hora, cara. Um negócio que, tipo... eu acho que vocês viveram isso aqui no Stack Overflow, cara. Sim. A gente fazia tudo no Stack Overflow. Pegava tudo a gente buscava. Tudo. A gente buscava tudo lá. E aí a gente buscava um trecho de código ainda na época. Aí você pegava aquele trecho de código, você tinha que arrumar aquele trecho de código, fazer funcionar. Às vezes você perdia uns 2 dias, porque você precisava meio que fazer uma alteração ali, não funcionava do jeito que você queria. Hoje, se você botar o texto, você conseguir escrever o texto da forma como você precisa, ele traz para você. Sim, é interessante esse exemplo do Stack Overflow. Logo quando começou a falar de Copilot, de geração de código utilizando IA generativa, eu lembro que eu vi uma discussão de um grupo de desenvolvedores onde o pessoal falava assim, pô, mas a gente vai parar de programar, a gente vai parar de pensar no código, não sei o que lá. Cara, você já não faz isso, você já vai no Stack Overflow, você já pega a parte do código e depois você pensa na adaptação e na melhoria, né? Mas eu acho que o risco que você colocou antes é exatamente esse, né? Não usar como um copilot, não um copiloto, mas como um autopilot, né? Que eu fico vendo, por exemplo, essas trends que a gente tem, aí eu vou datar o episódio total. Você pega, por exemplo, a última semana, o ChatGPT tá uma porcaria por conta daquela trend do Ghibli, né? Então, todo mundo fazendo a mesma imagem, com o mesmo prompt. Cara, você tá inundando a internet com a mesma coisa, né? Não tem um pingo. Nem para usar a IA tem um pingo de criatividade, né? Legal que levanta discussões sobre direitos autorais e tudo mais, mas se todo mundo fizer isso para tudo, né? Pegar um modelinho de prompt e usar para tudo, a gente entra nesse autopilot, né? Sim. Eu tava discutindo com os colegas esses dias, porque a gente que veio do universo Stack Overflow pro universo generativo, a gente teoricamente tem uma vantagem, né? Porque a gente passou por esse processo de ter que amarrar o código e ter que, sabe assim, tipo, sair do zero, tela branca e desenvolver alguma coisa. Pô, eu lembro, cara, chegava um negócio, eu tinha que sair do zero, entendeu? Você pegava alguns trechos de código que você tinha, tal, não sei o que, mas você tinha que ir montando. A galera que tá vindo agora vai ter que entender muito aquilo que a gente conversou lá no começo. Sim. Entender muito para que serve, como é que usa, como é que é a tecnologia para conseguir dar o próximo passo, entendeu? Perfeito. Porque, assim, como é que você vai aplicar um código Python, né? Ou vai aplicar um código SQL, por exemplo, se você, tipo, às vezes, tipo, não entender como é que é o funcionamento por trás, ou para onde você vai chegar, entendeu? O resultado que tá saindo ali, pô, beleza, construir uma variável, mas a partir daqui agora qual é o próximo passo, entendeu? Você precisa saber, você precisa entender o que você vai pedir, né? E eu acho que a gente tem um pouco essa vantagem porque a gente saiu, sabe? A gente saiu do disquete pra mídia virtual, entendeu? Então, pô, cara, é legal pra caramba, né? Não preciso mais, entendeu? Então, a galera que tá nascendo agora não vai ter isso. Então, vai ter que trabalhar muito mais no ensino, trabalhar muito mais com use cases. Então, o ensino talvez vai ter que mudar também, né? O ensino tradicional também. Como agregar no processo de aprendizagem, né, um ensino que componha, né, a experiência que a pessoa tem que ter para poder utilizar isso, sabe? Sim. Então, talvez não seja mais tanta teoria, né? Seja assim, cara, vamos sentar aqui, vamos fazer, entendeu? Vamos discutir o que... Ou vários use cases, trazer mais isso, né, de uma forma aplicada,
né? Fazer parceria, por exemplo, com empresas, né? Para colocar a galera para poder fazer, né? Sim. Trabalhar ali, então... A gente já tem... a gente está vendo essa transformação, a gente tem muitos clientes de ramo educacional, né? Então a Anima, por exemplo, é um dos nossos clientes, o pessoal já veio aqui falar sobre transformação digital, e é isso, o pessoal que está entrando agora no mercado de trabalho, né? Ter essa passagem por uma empresa, ver um projeto de verdade acontecendo, discutir um projeto de verdade, é muito mais valioso do que só a teoria, né? E cair lá e ter que usar um co-pilot como um autopilot para chegar na solução, né? É isso, entendeu? Então, assim, eu acho que, respondendo a tua pergunta, que é lá no início, né? Como é que vai ser os processos de transformação, acho que tá meio que tudo isso. Tudo se encaixa. Tudo acaba encaixando, né? Desde lá do comecinho da educação, vindo até profissional. Perfeito. Bacana. Mais alguma questão, Márcio? Acho que não. Eu já tomei uma bronca aqui, por causa do tempo. Vocês não viram, mas eu tomei. Walter, muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. Cara, para mim a conversa foi muito valiosa. Muito bacana, muito enriquecedora. Aprendi pra caramba, muitos insights aí. Eu acho que tem... Você trouxe para cá um conhecimento de entender o passo a passo e entender a importância de cada um dos passos até você chegar na solução final. E isso foi, eu acho, muito valioso para todo mundo que está assistindo. Legal. Assim, eu agradeço o convite, né? Assim, acho que é uma honra estar aqui, compartilhar o espaço com vocês. Acho que vocês fazem um trabalho que, como eu falei no começo, que assim, é super importante para poder, né, trazer conhecimento para a comunidade como um todo. A gente, como Visa hoje, apesar de ser uma empresa, né, que eu acho que está bem difundida, a gente tem um espírito muito empreendedor lá dentro. A gente quer estar muito próximo das pessoas. Então, por exemplo, assim, LinkedIn, eu sempre falo para a pessoa, cara, quer me adicionar, adiciona. Se tiver dúvida, alguma coisa, me procura lá. Às vezes demoro para responder um pouco, mas assim, vocês também, né, cara, qualquer coisa pode marcar de vocês darem um pulo lá, fazer um benchmark, conhecer mais o ambiente, entendeu? Por quê? Eu acho que é essas trocas que acabam enriquecendo, entendeu? Sabe? Enriquece o mercado, enriquece a gente como profissional, como pessoa. Então, parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem, né? Pelo movimento. Eu acho que é super importante pra gente como um todo. Perfeito, muito obrigado. Obrigado, Márcio, também pela sua participação. E Walter, eu espero que a gente consiga marcar outro aqui. Com certeza vai ser muito valioso. Combinado. Obrigado, pessoal. Até o próximo Jump Talk. Sigam a gente no Spotify, no YouTube e até logo.